abundância e prosperidade de todos os seus viventes. Como o que está em cima é igual ao que está embaixo, é sumamente impossível fazer-se prosperar, definitivamente, qualquer empreendimento espiritual que se baseie no egoísmo. Estais imersos no oceano cósmico da bem-aventurança, mesmo que navegueis nos charcos profundos dos ciodos putrefatos. A natureza do universo é onipresente, onisciente e onipotente, e diante dela nada fica oculto ou secreto. A sapiência do Criador predispõe favoravelmente tudo que sintoniza com a eterna fonte mantenedora do cosmo, e ao mesmo tempo desfavorece os que estão em conflito com ela. Se no íntimo dos seres humanos não há afinidade com o Cristo, poderá haver vitórias parciais, triunfos aparentes em uma encarnação, como ocorre com os ricos materialistas em sua prosperidade que é fogo de palha, pois matematicamente toda oportunidade de riqueza que exalta o egoísmo e não gera abundância espiritual ocasionará igual experiência na pobreza para se aprender o altruísmo. Repetindo-nos, vós sois o sal da terra. Mas se o sal for insípido, advertia sabiamente o Divino Mestre. Fascinações coletivas nos momentos críticos da transição planetária. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmos 23, 1-6. Pergunta: hoje existem muitos canalizadores que falam e escrevem diariamente nos meios midiáticos sobre o resgate da humanidade por seres extraterrestres que fazem parte de uma espécie de confederação intergaláctica. Afinal, todo esse deslumbramento é procedente. Realmente seremos salvos? Existe, de fato, uma plataforma de naves espaciais que formam um cinturão de proteção do nosso planeta. Do que são formadas? Ramatiz: sim, é verdade. Existe um cinturão de proteção formado por plataformas heteroastrais que servem de ancoragem às naves espaciais. Essas vimanas são formadas igualmente de matéria heteroastral que vossos atuais instrumentos científicos não detectam. Do lado de cá, não existe nenhum deslumbramento quanto aos resgates e transmigrações de um orbe para o outro. O que é feito há milênios nos planos suprafísicos, ações sempre baseadas nas leis cósmicas de equanimidade evolutiva, que apregoam que os espíritos devem evoluir sendo responsáveis pelos seus próprios karmas, esteja em que parte for do universo, pela compaixão e amor do Criador. Ocorre que as criaturas primárias, melodramáticas e verborrágicas, desperdiçam palavras e ocupam suas mentes em processos de fascinação, oferecendo uma vestimenta rota aos incautos, formada de letras e vocábulos equivocados, motivados pelos apelos medrosos de possíveis catástrofes externas, que serão comuns na acomodação da geografia planetária. Esquecem-se de que temos o exemplo de Jesus, que não empregava uma vírgula mais que o necessário para a compreensão e despertamento das consciências, nas suas mensagens edificantes. Falta a esses médiuns salvadores dos tempos chegados à autenticidade angélica dos seres superiores, que já são plenamente cristificados. Ademais, o artificialismo e a eloquência rebuscada servem às previsões salvacionistas, arquitetadas por mentes rebeldes que se alimentam das obsessões coletivas potencializadas pelo pânico dos cidadãos, para ofuscar o discernimento das populações frente ao Evangelho. Pergunta: em relação às naves espaciais que são formadas de matéria heteroastral, podeis nos tecer maiores elucidações? Quais os motivos para que os atuais instrumentos científicos não as detectem, e como elas se movem?
Ramatiz, a unidade de Deus é indissolúvel, jamais o Criador poderá ser parcelado. Os homens estão num campo de percepção fragmentado que faz parte do seu aprendizado disciplinar e conscientizador, para galgar a autossuficiência como co-criadores divinos. Sendo provisoriamente incapazes de perceber a realidade do universo, que é desdobrado em várias dimensões vibratórias paralelas e subjacentes umas às outras, todavia sem perder a sua unidade, os personagens da vida humana conseguem visualizar tudo que é relativo unicamente à sua dimensão, a exemplo de habitantes presos dentro de uma bolha que, por sua vez, faz parte de um grande queijo suíço, não conseguindo perceber a totalidade que os envolve. Ou seja, a quarta, quinta, sexta e demais dimensões estão todas interpenetradas na massa do queijo, mas os habitantes da bolha da terceira dimensão não conseguem vê-las, embora possam ser vistos pelos moradores das dimensões superiores. Assim como a água sólida, líquido e o vapor são estados diferentes de coisa molecular feitos da mesma substância, um é mais lento e condensado e o outro mais rápido e expandido, quando se comparam mutuamente. Desse modo, ocorre o mesmo com as dimensões vibratórias ou planos espirituais. São sucessivamente mais lentos os movimentos das suas partículas constitutivas quanto mais denso for o estado de sua matéria. Tanto mais rápido se movimentam suas partículas atômicas estruturais quanto mais raro é feito, sutilizado ou, para as vossas escassas percepções, muito além do limiar do que vossos cientistas observam como espaços vazios ou vacuidades espaciais, a vossa física quântica já evidencia o contrário. Dessa forma, o vazio, a ausência de matéria não existe. É nessa massa amorfa, vazia, inacessível aos aparelhos de detecção de vossa ciência, que as naves espaciais se movimentam. Vamos tentar explicar melhor, porém grosseiramente, dado que o sensitivo que nos recepciona os pensamentos não tem palavras em seu atual vocabulário para nos fazer entender mais a contento. As naves espaciais que utilizamos têm tecnologia de inversão das polaridades eletromagnéticas das subpartículas atômicas que formam a matéria, na dimensão em que nos movimentamos. Através de campos sequenciais previamente projetados por espécies de canhões de feixes, alcançamos gradativamente o deslocamento no espaço até velocidades inimagináveis a vós. As naves emitem raios de enfeixamentos de ondas focados em campos de varredura específicos, que causam uma espécie de fricção no vácuo, energia vital polarizada. Essa tecnologia permite que consigamos a força motriz propulsora contínua para a movimentação das naves, através do movimento de inversão das polaridades das cargas eletromagnéticas positivas e negativas, que estavam coesas, em harmonia entre si, e retornam do estado de desarmonia induzida. Negativo repele positivo e positivo repele negativo nessas dimensões rarefeitas, ao contrário de vossa dimensão densa. Trata-se de um infinito manancial de combustível cósmico, pulsante, não poluente, natural, inacabável, que não causa desgaste às naves, pois suas estruturas heteroastrais periféricas não se abalam pelos impactos no vácuo, como peixes protegidos por escamas, que nadam rápido nos mares. Em verdade, o universo é perfeito em sua criação, já que a perfeição absoluta é seu mantenedor. As leis de Deus são imutáveis, sábias e agem com harmonia nas mais longínquas latitudes cósmicas. Compreendei que os princípios únicos do Criador presidem desde os movimentos dos elétrons em torno do núcleo dos átomos de H20, até as imensuráveis e infinitas galáxias, seguindo a máxima de Jesus: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais. Pergunta: temos tantas fontes de informação que ficamos um tanto receosos. Como poderemos perceber quais são as mensagens captadas de consciências superiores neste momento que atravessamos, e por que essas entidades benfeitoras de outros orbes ainda permanecem na Terra? Ramatiz:
A natureza do pensamento das mensagens de verdadeiras consciências superiores reforça os fundamentos do edifício evangélico dentro de cada criatura, ao contrário das frágeis construções intelectuais baseadas em milagres externos, de resgates e salvamentos infantilizados, frente ao reino de Deus que Jesus vestiu corretamente em seus singelos enunciados espirituais. Os indecisos, insensatos e medrosos, poucos evangelizados, alimentam-se de excentricidades, frases complexas disfarçadas sob a espuma do academicismo e o fictício espiritualismo aquariano, crentes de que julgam ter as informações mais sábias por serem novidades fantásticas. Em verdade, trata-se de estratégia oriunda do psiquismo das sombras, que almejam resistir à refulgência crística quando dá vitória do Evangelho neste final de ciclo evolutivo. Já poderíamos estar em outros níveis de existência, em planos vibratórios mais cristificados, desde muito tempo de vosso calendário. Por amor a vós e ao Divino Mestre, permanecemos na egrégora planetária da Terra, trabalhando para que os egos retidos nas reencarnações sucessivas terrícolas se modifiquem internamente. Enquanto espíritos luminares, libertos de quaisquer karmas como o vosso orbe, reencarnam com amor e por ordem direta de Jesus para vos auxiliar na mudança de consciência coletiva, e outros tantos se preparam para reencarnar em breve e estar entre vós no olho do furacão provocado pelos cataclismos geológicos. O que dizeis dos que aguardam passivamente as vimanas descerem dos céus para se salvarem? Pergunta. Quanto à vossa assertiva processo de fascinações arquitetadas por mentes rebeldes que se alimentam das obsessões coletivas, potencializadas pelo pânico dos cidadãos, para ofuscar o discernimento das populações frente ao Evangelho, pedimos maiores elucidações para nossa compreensão. Afinal, quem são e onde se localizam essas mentes rebeldes? Ramatiz. Evidentemente temos de nos basear em conceitos relativos que são de senso comum em vosso mundo físico para nos fazer entender, através do sensitivo que nos recepciona os pensamentos, viabilizando a recepção mediúnica pela dedução comparativa, para a melhor concepção possível da realidade dos mundos suprafísicos. Todos os espíritos, indistintamente, alcançarão a perfeição, ajustando-se aos princípios reguladores da vida nas diversas latitudes do cosmo. Inevitavelmente, tudo que foge ao ritmo evolutivo e ascensional sob a batuta do Maestro Criador, que é Deus, isola-se da fonte criadora e perde o rumo, como prumo desalinhado que não serve mais ao pedreiro ou navio sem bússola que fica à deriva em alto mar. Assim como em vosso microcosmo microbiano existe harmonia, a fim de que o homem espiritualizado alcance, em sua breve reencarnação, o curso prazenteiro da vida eterna, mesmo imerso na matéria densa, no macrocosmo espiritual que mantém as comunidades existentes no campo gravitacional da Terra, mesmo nas zonas mais profundas das trevas, as existências são derivações da lei maior que, como instrumento divino, afina as experiências educativas de todas as consciências. Obviamente, como em vosso microcosmo atômico e molecular também se instalam campos vibratórios desarmônicos, que causam as metástases desagregadoras, assim também ocorre em campos do macrocosmo, nas comunidades habitantes das zonas abissais da Terra. Nelas, inteligências de muito conhecimento se revoltam contra o diapasão das notas cósmicas que impõem um ritmo harmonioso corretivo às almas errantes que tentam desestabilizar o equilíbrio do esquema divino de evolução. São arquitetos das sombras que esquematizam as obsessões e fascinações coletivas, elaboram planos requintados de hipnoses coletivas, implantam falsos relatos de abduções nos curiosos invigilantes, fazem-se passar por estas intraterrenos benfeitores, plasmam relatos fictícios de naves espaciais salvadoras, prometem uma vida edênica coberta de felicidade infinita, nos altos das montanhas, com seres de luz de outros orbes, na tentativa de perpetuar ao máximo seus impérios cancerígenos na contextura orgânica inferior e enfermiça do planeta.
Mentes inteligentes de velhos magnetizadores que foram exilados no vosso planeta distorcem momentaneamente a correlação das leis cósmicas, alterando os princípios morais do Evangelho, exaltando os fenômenos externos catastróficos que aprisionam as mentes medrosas em seu próprio egoísmo. Tal qual população de células que cresce e se divide sem respeitar os limites normais, invadindo e destruindo tecidos adjacentes, podendo se espalhar para lugares distantes no corpo. Esses egos exilados na Terra espraiam na crosta suas falsas ideias. São como tumores que terão de ser extirpados, pois se apegam à fenomenologia transitória dos mundos primários, almas presas puramente à vida animal, sensórias, egoístas e refratárias à interiorização do Evangelho. Serão inexoravelmente removidas para orbes inferiores, o que não se deu ainda por misericórdia e compaixão de Jesus, que intercedeu diretamente junto à instância superior de governança cósmica conseguindo uma prorrogação, dando oportunidade derradeira de mudança, como último remédio a esses espíritos em coma consciencial, encarcerados nas esferas vibratórias mais densas, localizadas no interior do planeta. Pergunta: afinal, existem extraterrestres maldosos em nosso planeta? Ramatiz: existem os que foram deserdados para a Terra há milhares de anos e ainda são resistentes ao Evangelho de Jesus, como troncos petrificados numa floresta jurássica. Já tiveram encarnações hominais em vosso orbe. No momento, algumas consciências mais empedernidas no mal dominam certas regiões da subcrosta, que por sua vez se alimentam do tônus vital do sangue derramado na superfície terrícola, das discórdias e de todo tipo de desunião entre vós. Mas, encontrando-se a humanidade terrícola sob o mais grave exame de todos os tempos, sob a tesoura do jardineiro divino que almeja as flores do Cristo desabrochando em sua plenitude odorífica espiritual, nada mais normal que extirpar-se os espinhos danosos e retirar-se as ervas daninhas do terreno adubado. A administração sideral do orbe julga os vivos e os mortos que vivem na psicosfera do planeta. Contudo, permite que somente extraterrestres cristificados sejam autorizados a visitá-lo. Consciências de outras procedências cósmicas que incluem as criaturas cristalizadas no mal, insanas, perversas, avarentas, egoístas, orgulhosas, tirânicas, hipócritas, luxuriosas e vingativas só encontram guarida nos mundos primários, onde irão habitar em condições eletivas ao seu psiquismo embrutecido. Assim, não existem extraterrestres do mal do lado de cá que não sejam os que vieram degradados para o orbe em momentos propícios para esses deslocamentos, no passado. Naturalmente, a vazão das insânias e maldades dos homens, com sua violência e o belicismo diário com que costumam agir na Terra, inibiria até os habitantes cavernícolas dos planetas inferiores à Terra, pois o vosso orbe no momento está enfermo. Mesmo assim, a providência divina, que a todos ampara, define cinturões de proteção aos planetas, e assim a Terra está blindada para a entrada de novos extraterrestres por uma espécie de cinturão intergaláctico. Em verdade, a proteção é maior para os visitantes de fora, dado que os contatos com a civilização terrícola são altamente perniciosos, na atualidade, para outras consciências em evolução, mesmo que um pouco mais adiantadas em relação ao vosso ciclo evolutivo. Isso pelo poder altamente destruidor da egrégora insuportável dos pensamentos coletivos que preenchem e dominam a psicosfera terrícola, à semelhança de uma bruma que, em dia invernal, deixa sem visão os caminhantes nas estradas. Pergunta: os planos de hipnoses coletivas com implantes de falsos relatos de abduções, em que velhos espíritos magnetizadores exilados na Terra se fazem passar por estas intraterrenos benfeitores, nos deixam estupefatos. Então esses relatos conseguidos nos consultórios sob ação de hipnotizadores, são falsos. Ramatiz: a fisiologia da mente perispiritual vos é desconhecida,
Já que a ciência ainda não dispõe de aparelhagem ultrassensível para mapear os campos morfológicos extrasensoriais que são formados pelo fulcro gerador de pensamentos contínuos, no limiar das sinapses cerebrais que interligam os neurônios em teias elétricas particularizadas para cada consciência, se inicia o mundo mental, que continua pulsante após o desencarne e quando estás em desdobramento durante o sono físico. Espíritos pouco elevados, e com fácil acesso à tecnologia, implantam microscópicos chips etéricos em vossa malha neuronal, com a finalidade de instalar circuitos elétricos sinápticos artificiais, ocasionando catarses emocionais e relatos falsos os mais diversos, quando está a criatura exposta à hipnose. Mas, para que esses implantes funcionem, as mentes têm de ser eletivas às impressões que os seus técnicos almejam divulgar. Claro está que não deveis generalizar, pois sob o crivo da razão e do bom senso evangélico comum ao observador arguto, conclui-se que muitos relatos de abduções conseguidos por meios hipnóticos nos consultórios de especialistas são verdadeiros. Basta observar que objetivam o bem-estar comum e respeitam incondicionalmente a germinação evolutiva de cada coletividade planetária, assim como o agricultor solícito faz com cada espécie de muda plantada. Distinguireis o joio do trigo pelo tipo de cada criatura, conforme a sua reação à semente que lhe é ofertada. Assim, certos grupos de almas humanizadas reagem positivamente aos condicionamentos educacionais do Evangelho, ficando imunes a esses implantes tecnológicos, enquanto outras tantas são escravas de si mesmas e dos condicionamentos que impõem os convencionalismos do mundo, como a liberdade luxuriosa e as fascinações religiosas ou fantasiosas que pululam neste início de nova era aquariana, peculiares ao primarismo anímico dessas criaturas que foram exploradas em todos os tempos pelas mentes diabólicas, que provisoriamente ainda habitam os desvãos nauseabundos das trevas terrícolas. Em verdade, essas fascinações coletivas têm acompanhado os humanos em todas as eras, e pouco tem a ver com a mudança de ciclo evolutivo que está ocorrendo. Obviamente, o baixo e deletério clima psíquico da coletividade, a alta infantilidade espiritual dos cidadãos medrosos, influenciados diuturnamente pela mídia maciça e sensacionalista com suas igrejas milagrosas, contribui para o agravamento do quadro lamentável, assim como os lixões de vossas cidades atraem levas de ratazanas. Pergunta: mas essas revelações sobre o futuro da Terra e da existência de seres intergalácticos, intraterrenos, extraterrestres, mostrando que o planeta não apresenta perspectivas edificantes, não abalam a fé dos homens? Ramatiz: a ordem e a sabedoria que coordenam todos os fenômenos da vida no universo comprovam galhardamente que existe uma vontade única, provinda da mente universal, que estabelece a governança do próprio cosmo. Então, o que importam a forma e a procedência das consciências, diante da constatação de que o que vale a essência dentro de cada espírito. Existem certas vontades e inteligências, com poderes de dominação e comando de partes vibratórias inferiores do planeta, ocasionando desarmonias e choques transitórios no metabolismo psíquico dos homens, em momentos de insegurança como são os de intensa mudança na geografia de um orbe. Contudo, são fortuitas e têm por objetivo tirar proveito do medo diante de acidentes catastróficos e minar o equilíbrio espiritual preconizado no Evangelho de Jesus. Nem por isso o espiritualista estudioso e dedicado deve perder a fé, retornando à velha crença infantil de que é possível se operar indeterminadamente perturbando a inefável manifestação cósmica da providência divina. Pergunta: insistimos que muitos espiritualistas advogam a presença de discos voadores, naves espaciais e outros tipos de manifestações extraterrestres, que podem nos resgatar nas horas fatídicas de transição planetária, transferindo-nos para outros orbes e, inclusive, para planos mais avançados. Isso é possível. Ramatiz:
Sem dúvida, em cada reino da natureza manifestada no mundo das formas, no incomensurável espaço cósmico, consciências libertas no universo atuam por amor em determinadas faixas de frequência vibratória, todas vinculadas à mente universal. Aqueles aos quais cumpre zelar e aperfeiçoar os métodos de evolução dos terrícolas são regidos por imutável esquema da lei divina, nada sendo procedido ao acaso. Assim, é óbvio que os seres dos planos espirituais mais evoluídos não agridem os que se encontram nos primeiros degraus do conhecimento libertador. Observai a natureza à vossa volta e podereis verificar que o pato que nada na lagoa não voa nos píncaros das montanhas, tal qual a águia não flutua nos açudes e os peixes não escalam os galhos das árvores para se alimentarem de frutas, bem como os macacos não mergulham nas profundezas dos mares para comerem algas e plânctons. Assim, cada coisa está no seu lugar de merecimento, desde que vosso orbe teve os primeiros impulsos de pensamento das consciências que se individualizavam e teciam noções de existir, e os seres intergalácticos se encontram vos auxiliando desde então. É comum nos utilizarmos de naves espaciais para locomover espíritos de lá para cá, e de cá para lá, entre orbes diferentes. Todavia, a união cósmica entre consciências originárias de endereços planetários diferentes passa pela integração evangélica e depende fundamentalmente do grau de entendimento espiritual de cada criatura, e não da sua forma ou planeta de origem. Assim como o cego de nascença não pode descrever a luz e sua escala cromática, a faculdade de internalização do Evangelho independe de fenômenos externos comuns nos mundos transitórios da matéria. Somente os seres evangelizados angararão um merecimento para serem levados a planos vibratórios superiores, e não haverá um ceitil concedido que não seja da contabilidade e justiça divina. Pergunta: mas afinal, qual a intenção principal desses seres espaciais ao nos observarem? Ramatiz: observam o tempo de vida de cada consciência, como jardineiros que cuidam da germinação evolutiva das coletividades planetárias de espíritos, acompanhando-vos unidade sideral, amadurecimento, que vos situa em faixas vibratórias eletivas, de conformidade com o entendimento adquirido nas reencarnações sucessivas, resguardando com absoluta justiça a ascensão de cada ego. Basicamente zelam pela vossa evolução terrícola e para que a linha temporal de causalidade, consequência do exercício do livre-arbítrio de cada cidadão, que forma os efeitos coletivos, não seja distorcida ou alterada sem o vosso esforço e merecimento, conquistados de acordo com a equanimidade das leis cósmicas. Assim, fazendo justiça à condição evolutiva da humanidade, esses seres de diversos orbes que aqui se encontram vos auxiliam para evoluir sob a égide de Jesus e de seu Evangelho. Pergunta: o que é a quarta dimensão e como serão nossos corpos ao entrarmos nela? Ramatiz: sendo cada um de vós um espírito indestrutível, já que sois criados da própria essência divina e eterna, deveis entender a quarta dimensão como um extrato de frequência mais elevado que o vosso atual, que vai preponderar na psicosfera coletiva da Terra abrigando-vos em vossa novidade sideral. Como as consciências individuais são estimuladas por um dinamismo centrífugo que promove a sese espiritual e metamorfoseia o homem até a configuração de um arcanjo planetário, sob o impacto energético gradativo do Criador, claro está que não haverá mudanças abruptas. Muitos têm a ilusão infantil de que, por um passe de mágica, vossos corpos espirituais ficarão diáfanos e entrareis nessa nova dimensão, assim como as crianças esperam voar colocando a capa do super-homem. Em verdade, tão cedo vossos corpos físicos não se alterarão, e continuarão gerando resíduos orgânicos que poluem o meio ambiente. Espíritos primários que sois, tendes os corpos adequados ao vosso psiquismo. Assim como poluís vosso mundo interno com emoções primitivas de inveja, egoísmo, ciúmes, soberba e outras, além de bombardear desorganismo com uma alimentação equivocada e destrutiva do meio ambiente,
Tendes justos veículos físicos que produzem excrescências metabólicas, pois o que colocais para dentro obrigatoriamente é assímile do que sai para fora. Enquanto não vos evangelizardes internamente, num processo indispensável de cristificação de vossos espíritos, tereis os corpos densos, primários e destrutivos como os que agora sustentam vossos espíritos neste plano denso da materialidade. Os homens no platô da evolução das espécies terrícolas ainda vivem sob os impulsos de citações comuns aos instintos animais, que lhes organizam as vestimentas carnais na face dos orbes físicos. De igual forma, a equanimidade da lei de evolução universal da minhoca rastejante o habitat natural ideal para que ela sobreviva, representado pelos solos úmidos, porosos, com suficientes reservas de nutrientes formados pela decomposição de vegetais ou de outros materiais. Pergunta: devemos temer essa transição planetária? Pai velho, meu filho, todo o processo de transição que estais vivendo é oriundo do amor infinito de Deus. Caminhais para um mundo melhor, mesmo que haja dor e punção no caminho, como nos procedimentos médicos de extirpar-se uma metástase. O planeta estando doente, urge a remoção dos morbos que infectam o meio ambiente coletivo. Pergunta: como ajudar os que nos cercam a enfrentar este período de transição planetária? Pai velho, urge o esclarecimento, desmistificando o excesso de imaginação, amainando a fascinação que graça sustentada pela expectativa salvacionista de muitos irmãos de jornada. Nas diversas confrarias que compõem a Federação Intergaláctica, ou seja, na hierarquia dos espíritos dirigentes dos planetas de vossa galáxia, é impensável uma interferência que autorize as naves espaciais a aparecer do nada para vos salvar. Tendes de fazer vosso dever de casa e não esquecer que vossa maior fortaleza está nos adventos internos com Jesus, o Supremo Governador da Terra, fortalecendo vossos espíritos para suportarem com dignidade a maturidade evangélica aos momentos difíceis que são naturais em quaisquer cenários de mudanças planetárias. Pergunta: até que ponto este período alterará o cotidiano nosso de cada dia? Pai velho, ocorrendo as alterações geológicas que são inevitáveis, deveis estar preparados para conviver com a escassez, o desemprego e a recessão mundial. O planeta está doente e em determinado momento seu organismo vai reagir com mais intensidade. Pergunta: existem escolhidos encarnados que terão papel de auxílio aos seres espaciais que zelam pela evolução dos planetas? Pai velho, com certeza, as consciências que estão mais crísticas, com os ensinamentos do Evangelho melhor internalizados, serão chamadas para auxiliar, independentemente de religião, crença ou doutrina. Nos momentos críticos da transição, se acentuará o universalismo fraternal entre as nações. Pergunta: e as plataformas mentais de ajuda ao planeta, que papel possuem e qual a intenção dos seres espaciais ao se ligarem a elas? Pai velho, os espíritos elevados que zelam pelo planeta e auxiliam diretamente Jesus formam um potente egrégora mental na aura planetária. Possuem o papel de vos inspirar e intuir, como potentes estações transmissoras para aqueles que têm antenas psíquicas que as conseguem captar. Os seres espaciais se ligam a elas numa mesma intenção benfeitora em prol de nossa evolução, sabedores de que somos como formiguinhas. Se não fizermos a nossa parte, a estação invernal não será nada proveitosa. Pergunta: está a humanidade pronta para as mudanças que virão? Pai velho, infelizmente não, meu filho. Basta olhardes em vossos shopping centers as disputas por vagas de estacionamentos e observarmos que quanto mais tecnologia tendes, menor é a vossa qualidade de vida psíquica. Lamentavelmente, estais muito longe do exemplo de Jesus, que lavou os pés dos apóstolos e entrou em Jerusalém sentado num jumentinho, exercitando a humildade incondicional, ele, o Espírito mais excelso que esteve entre vós. Pergunta: tudo isso já estava planejado desde que os primeiros humanos foram trazidos para este planeta?
Pai velho, é óbvio que o planejamento planetário não é um determinismo inalterável. Naturalmente, pelo vosso primarismo espiritual e violência psíquica atual, não é muito improvável que o horizonte que se vos avizinha não seja nada promissor. Pergunta: a raça humana terrestre cumpre o que era esperado neste planeta? Pai velho, se olhardes como está vosso planeta, concluireis que a humanidade fracassou terrivelmente até o presente momento. As nações já se digladiam nos bastidores políticos para se apossarem das calotas polares e das suas riquezas minerais, após os degelos inevitáveis. A atitude belicista nos diálogos entre as lideranças mundiais vos mostra que sois cegos sendo conduzidos por cegos. Pergunta: existe alguma coisa que poderá acontecer e mudar os acontecimentos? Pai velho, se persistir o estado atual do nível de consciência coletiva, cremos que somente uma mudança significativa na geografia terrestre poderá vos sacudir, a ponto de sairdes da letargia mental em que vos encontrais. Pergunta: como devemos nos preparar para essas mudanças? Pai velho, sem fugas. Buscar o isolamento nas montanhas aguardando os seres galácticos descerem em suas naves é a pior coisa a se fazer e fruto do vosso egoísmo para com o outro. Os que se propõem ser espiritualizados não devem temer a morte, seja em que situação for. Urge a intensificação da evangelização das massas, como polo irradiador que impulsiona a mudança necessária de consciência que ainda pode alterar o rumo dos acontecimentos. Pergunta: qual o papel das religiões neste momento? Pai velho, deveria ser o de evangelizar as massas. Lamentavelmente, observamos a intensificação da intolerância religiosa no planeta. Existem guerras entre diversas facções de religiões ditas cristãs, pela verdade da posse das graças divinas. Preponderam os apelos salvacionistas externos com total esquecimento do salva-te a ti mesmo, com a iluminação interna do Evangelho do amado Mestre Jesus totalmente esquecida. Pergunta: qual o maior avanço a ser conquistado neste momento, e como ele poderá servir de auxílio à humanidade? Pai velho, acreditamos que a ciência poderá dar uma contribuição inestimável. No momento em que os cientistas descortinarem a existência do espírito, e estão quase lá, vejam as novidades da física quântica, haverá um impacto significativo, caindo muitos dogmas religiosos que vos paralisam na infantilidade espiritual e vos atrasam na evolução de consciência com as verdades ocultas do verdadeiro Evangelho libertador. Pergunta: existem planos para que esses seres espaciais se tornem visíveis e conhecidos de todos? Pai velho, no momento adequado de vossa consciência coletiva eles aparecerão. Não acreditem que meramente por um processo de alteração geológica do planeta, que pode causar muitos desencarnes, eles se materializem para vos salvar como aconteceu no Velho Testamento com os alimentos que caíram do céu na era mosaica, para alimentar os viajantes sedentos de milagres a fim de que tivessem fé. Nota do médium: como nos orientam estes irmãos mais velhos da espiritualidade, acreditamos que o intercâmbio entre consciências oriundas de endereços planetários diferentes depende da integração evangélica e do grau de entendimento crístico da coletividade. A verdade é que consciências intergalácticas nos auxiliam desde a criação do planeta e interferem sempre que necessário, fazendo-se ver e sentir aos que têm condição mental e maturidade psíquica para esses contatos diretos, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Informamos que é possível, sim, a aparição desses seres em momentos críticos de nossa evolução, se tivermos merecimento e, principalmente, se for autorizado por Jesus, pela sua compaixão e misericórdia, o que é mais do que provável. Numa situação fatídica e caótica, como seria a de exaustão de recursos de sobrevivência e a demolição geológica do planeta, colocando em xeque a própria sobrevivência coletiva da humanidade, esses seres espaciais de diversos orbes que aqui se encontram nos auxiliando poderão intervir e, dado a dor e sofrimento que estaremos vivendo coletivamente, os acolheremos fraternalmente,
Ao contrário dos momentos atuais, inebriados que estamos de intenso prazer sensório pelos confortos da modernidade ilusória. Mas, sendo um otimista, acredito que não cheguemos a essa catástrofe. O fato é que vivendo em minha sensibilidade mediúnica uma grande movimentação espiritual, um esforço dos guias planetários, muitos benfeitores iluminados estão reencarnando, no sentido de que mudemos nossa consciência coletiva e as origens causais dos efeitos que nós poderemos gerar. Consola meu espírito, o que não quer dizer acomodação, o fato de que não nos faltará um planetinha, primário e claro, para nos abrigar, dando-nos condição de continuar evoluindo em contato com o plano da materialidade. Pergunta: que mensagem pode-se deixar hoje? O que pode ser planejado agora, para que sirva de ajuda quando esse momento chegar? Pai velho, a mensagem sublime e salvadora é o Evangelho de Jesus. Ele tem o poder de alterar consciências e mudar o comportamento coletivo. Enquanto a cobiça e a insânia de poder e dominação preponderarem entre as nações, não muito diferente da época do Império Romano, estareis de mal a pior. Se Jesus não libertou o povo de Israel e Jerusalém com milagres extemporâneos, exemplificando-se a conduta evangélica provinda do Pai, com fé inabalável na verdadeira vida do reino dos céus, e até o momento crucial do seu calvário não fraquejou cedendo à pressão por fenômenos externos, é óbvio que nenhum milagre ocorrerá que não seja o poder milagroso do Evangelho internalizado em cada criatura e, por ressonância, na coletividade planetária. Pergunta: nossos jovens estão preparados para essa ajuda? Como educá-los para esse mundo novo? Pai velho, os jovens da atualidade estão passando por momentos muito delicados. Nunca se teve tanta bipolaridade entre adolescentes, déficit de atenção entre púberes na escola, obesidade infantil, ansiedade, depressão e envolvimento com drogas na juventude como agora. Cremos que estáis, na maioria, despreparados para lidar com os jovens e com as demandas advindas de um mundo em ebulição tecnológica externa. Se mal vos conheceis internamente e não dominais ainda vossas emoções mais primárias. Em geral há uma crise no seio das famílias urbanas e uma ausência total de religiosidade, preponderando o materialismo e a perseguição das satisfações imediatas, num hedonismo crescente e incapacidade geral de lidar com as frustrações. Pergunta: poderia falar sobre a nova geração que está reencarnando neste orbe, nesta fase que antecede a transição? Ramatiz: muitos espíritos estão tendo a última chance de reencarnação em vosso orbe, pela misericórdia e compaixão de Jesus. Eles são a maioria no momento, de conformidade com os movimentos de resgate e asepsia das regiões umbralinas. Estão tendo a derradeira chance de reencarnação e de não serem removidos para orbes inferiores. Espíritos mais abalizados, com maior dilatação consciência crística, também estão reencarnando, mas em menor número. Enquanto preponderar o derramamento de sangue nos frigoríficos e nas religiões terrenas, as comunidades inferiores da subcrosta continuarão fortalecidas em sua existência, obstaculizando as reencarnações de maior número de espíritos cristificados. Se a situação assim permanecer, só a mudança da geologia planetária terá a força telúrica necessária para remover para orbes inferiores essas cidadelas das sombras, mesmo que passeis por momentos de dor e ranger de dentes na crosta. Como o que está em cima é igual ao que está embaixo, as reciprocidades nefastas entre os planos de vida planetária terão de ser quebradas pelo amor do Evangelho, ou, em última instância, pela reação do magnetismo planetário que já está saturado de nossas emanações mentais e ações destrutivas. Pergunta: pedimos vossas elucidações sob o prisma do encadeamento cósmico, lei de causa e efeito, referente aos momentos críticos de transição planetária que passaremos. Devemos ficar atemorizados com as comoções geológicas e desencarnes coletivos que ocorrerão? Ramatiz: somos indestrutíveis,
pois fomos criados por mecanismos de desdobramento da essência divina, eterna mantenedora da vida no cosmo. Infindáveis voltas deram os ponteiros do relógio do tempo pelo calendário convencional terrícola, desde que tivemos os primeiros movimentos diferenciados do infinito indiferenciado, assim como as gotas do mar que respingam da onda oceânica. A simultaneidade da existência de espíritos novos e infantis que convivem com os mais velhos e adultos, no sentido de já terem burilado em si a compreensão mais abalizada do Evangelho de Jesus e das verdades cósmicas, delineia os caminhos ascensionais no cosmo espiritual. Seja em todas as latitudes do universo a convivência recíproca, fazendo com que nos relacionemos uns com os outros num ambiente de diferentes níveis de compreensão ou de consciência. O gabarito espiritual ou graduação consciencial é proporcional à linha temporal que cada individualidade tem anotada em seus anais kármicos, e principia com a noção de existir. Em nenhum momento da vida cósmica Deus deixa de criar, fazendo nascer e dando surgimento a novas consciências, ou seja, novos espíritos individualizam-se, particularizando a noção de existir, mesmo que continuemos todos vinculados à eterna fonte provedora divina. Nesse processo contínuo e ininterrupto de criação da mente universal, não há concessão de privilégios, preferências ou simpatias, equalizando-se todos na lei cósmica que guia os ensejos íntimos de conscientização evolutiva de todas as criaturas. Nenhum espírito é superior ao outro em sua origem divina, e todos possuem o poder de germinação crística, sabedoria latente e ansiedade ascensional de retorno à fonte criadora. Da mesma forma, a matemática sideral calcula antecipadamente o número de urbes que servirão de habitação a todas as monadas espirituais criadas e repassa os números aos engenheiros e arquitetos siderais, consciências majestosas interplanetárias, ou criadoras divinas, que elaboram e executam a gênese e intimidade psíquica dos orbes e das constelações astronômicas para abrigar toda a vida exuberante do cosmo. Mesmo essas consciências espaciais ou intergalácticas não passam de entidades emancipadas sobre o mesmo processo espiritual e evolutivo, diante da justiça suprema que inevitavelmente preside ao plantio, germinação e colheita de cada consciência, já que todos são igualmente filhos de Deus. Consequentemente, o espírito cósmico do Uno Incriado Deus é o executor absoluto de todas as atividades que acontecem no universo, e nos movimentos macrocósmicos de transmigração de um orbe a outro lá estão seus enviados intergalácticos, transferindo os espíritos ininterruptamente, dentro da máxima equanimidade das leis divinas, pois o Pai revela-se por leis inteligentes, justas e imutáveis. Como o que está embaixo é igual ao que está em cima, o homem é o microcosmo no comando de ações e reações de atividades educacionais no orbe físico. O somatório do exercício dos livre-arbítrios individuais é a causa que se multiplica, formando o efeito a ser colhido pela coletividade planetária. Então, o Mestre Jesus, avançado instrutor espiritual, pedagogo, psicólogo, engenheiro, físico, matemático, trouxe sintetizados os conceitos de filosofia, religião e ciência à luz do cosmo em seu sublime evangelho. Os conceitos de Jesus de que cada um colhe o que semeia, a cada um segundo suas obras, pagarás até o último centil e quem com ferro fere, com ferro será ferido implantam a lei do mérito, que decorre da lei divina maior de ação e reação do cosmo. As diretrizes evangélicas de que devemos colher conforme a semeadura comprovam a existência de leis organizadoras dos sistemas evolutivos dos espíritos nos infinitos orbes do universo. De conformidade com a natureza e intensidade das causas geradas em vossa comunidade planetária, uma fonte destrutiva só poderá ocasionar resultados destrutivos. Nesse sentido, a eterna criação de orbes pelo Pai também inclui sua descontinuidade total ou parcial, sendo que o fluxo de movimentação de espíritos em todos os recantos do cosmo garante que a cada um será concedida a morada de acordo com o seu merecimento.
Assim, reforçamos mais uma vez que não deveis temer os momentos mais críticos da transição planetária, já que as transformações geológicas que irão acontecer são efeitos de vossas próprias ações e sinalizam as adequações necessárias na fisiologia doente do organismo planetário terrícola, para que tenhais uma morada melhor. A fraqueza humana que potencializa o medo da morte nos momentos fatídicos deve ser superada pela domesticação das forças primárias alojadas em vós mesmos e ainda dominantes na face frágil e ilusória da crosta física. O homem de maturidade evangélica, que busca a ininterrupta espiritualização, não se abala e sabe que todos os bens são transitórios e não duradouros e devem ser instrumentos para fortalecer as qualidades do espírito imortal. Muitos zeladores cósmicos vigiam a linha temporal de causalidade, mera consequência do exercício do livre-arbítrio de cada consciência que evolui na psicosfera terrícola, cuja soma forma os efeitos a ser colhidos pela coletividade. Há de se desbastar as ilusões de salvacionismos externos, pois vossas colheitas não serão distorcidas ou alteradas sem o esforço e merecimento conquistados, de acordo com a equanimidade das leis cósmicas, ao longo das reencarnações sucessivas. Assim, adequados à condição evolutiva da humanidade, todos os seres espaciais, espíritos de diversos orbes que aqui se encontram, vos auxiliam para evoluir sob a égide de Jesus e de seu Evangelho. Não temais, Jesus não faltará. Pergunta: para finalizar este capítulo, pedimos gentilmente a Pai Tome que faça suas considerações. É possível? Pai Tome, meu filho, estamos aqui para servir. Em todo apelo respondido em prol do coletivo encontramos oportunidade de relembrar quão importante é vencerdes o jugo antiquíssimo do ego que vos prende aos planos inferiores da vida eterna. Jesus, nosso divino e amado Mestre, que seguimos resolutos, estava sentado no Monte das Oliveiras. Eis que chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus 24:3. A maior antena psíquica que já pisou no pó da Terra fez previsões a respeito da grande transição planetária, pela qual o vosso orbe está passando na atualidade. Muitos preconizam o fim do mundo como evento cataclísmico ao qual sobreviverá menos de 500 milhão de almas nos corpos físicos. Outros reforçam que os irmãos intergalácticos vão interceder para criar uma nova civilização. Mas, reflitamos, será realmente o fim do mundo concreto, material, que estamos principiando? Não, meus filhos. Ocorrerá a mudança do planeta Terra de mundo de expiações e provas para o de regeneração, onde haverá predominância do amor e da fraternidade em maior escala. Jesus não se referiu ao fim físico do planeta, mas ao término de um ciclo da consciência coletiva. É normal, em todos os períodos de mudança dessa magnitude, que tumultos e levantes de espíritos cristalizados no egoísmo aconteçam, como predito por Jesus em Mateus 24:21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Estamos num limiar da existência terrícola em que as arbitrariedades alcançarão auge, ocasionando um motim de obsessões coletivas e falta de fé, pela indiferença com a dor do outro. Deveis vigiar ao máximo pois, ao se multiplicarem as iniquidades, o amor de muitos esfriará. Mateus 24:12. Meus filhos, como singelos pedreiros do Cristo, não deveis deixar o cinzel cair no chão. É indispensável que persevereis na prática do amor, cimentando a obra de Jesus. Vosso planeta é abençoado e aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus 24:13. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Os espíritos que não perseverarem na busca da internalização dos valores libertadores do Evangelho e que se revoltarem, gerando iniquidades em todos os planos vibratórios inferiores do orbe,
serão amorosamente removidos para outras moradas do Pai misericordioso. Filhos meus, médiuns de todas as raças, credos e recantos da pátria verde e amarela, reforçai o diálogo fraterno com os sofredores, pois assim estareis com Jesus, trabalhando, orientando, consolando e curando por meio de seus prepostos. Alinhai-vos como firme construção ao seu mandado de ide, pregai o evangelho, ressuscitai os mortos, curai os enfermos e expulsai os demônios. O apoio fraternal dos irmãos e amigos espirituais de todas as latitudes do cosmo não faltará. Confiai. Aguardai-vos existência auspiciosa no planeta azul. Nota do médium. Ao final deste capítulo tive uma experiência marcante de desdobramento da consciência. Expandiu-se meu corpo mental, e fiquei com o chakra frontal completamente ativo, enxergando-me no interior de uma gigantesca estrutura de forma cônica, com milhares de janelas enormes retangulares, abertas. No alto desse cone existia uma abertura que mostrava um céu com lindas estrelas. De seu interior saíam e entravam naves, pelas janelas, num fluxo intenso e organizado. Essas naves, de tão lindas, pareciam borboletas coloridas fosforescentes. Eram circulares e luminosas. Ramatiz, em diálogo mental, me explicou que eu estava tendo a visão da área de pouso de uma nave-mãe pertencente à frota intergaláctica. Com essa visão voltei ao corpo físico e não consegui dormir, por absoluta falta de sono e de cansaço. Fiquei energizado no outro dia inteiro. Ele mesmo, Ramatiz, é um extraterrestre, originário de Sirius, vovó Maria Conga também, que já habitou Marte. Em nossa primeira visão de Ramatiz pela clarividência, nesta encarnação, relatada no livro Chama Crística, ele se apresenta de altura incomum, esguio e de pele avermelhada, notadamente numa forma que não é terrena. Eu mesmo já me vi em desdobramento, conduzido por Ramatiz, no interior de uma espaçonave, ocasião em que me colocaram deitado numa espécie de concha metálica para afinar em alguns pontos da minha malha etérica, tela búdica, que estava com pequenos rompimentos e poderia prejudicar minha saúde, dado minha exposição intensiva, na época, nos trabalhos mediúnicos desobsessivos, com desdobramento espiritual induzido. Em outra ocasião, estive em um seminário em São Paulo, organizado pelo nosso amigo e irmão Sidney Carvalho, nas dependências da UB, União Brasileira Espiritualista, e vi em cima do prédio do evento portentosa nave pairando. Recentemente, estive dando uma entrevista, novamente com Sidney, juntamente com Zanaroti, dirigente da Fraternidade Ramatiz de São Paulo, e minutos antes do início da filmagem no estúdio enxerguei flutuando uma sonda esférica, que por sua vez liberou um tipo de cápsula triangular que veio em nossa direção, nos cobriu e ficamos blindados durante a captura de imagem. Terminada a gravação, a cápsula se recolheu para a sonda e a mesma voou na direção de portentosa nave azulínea que flutuava nas alturas e subiu rapidamente, numa linha horizontal, até sumir. Todos esses eventos com nossos irmãos espaciais me são naturais, pois sei que eles são mais evangelizados do que nós e estão aqui para nos ajudar a evoluir. Não é incomum eu enxergar as entidades da Umbanda chegando ou partindo em Vimanes após os trabalhos. Muitos deles são de outros orbes e habitam estações interplanetárias em zonas mais altas do astral da Terra. Ramatiz sempre me orienta que a forma não tem a menor importância, devendo eu fixar-me na essência de cada irmão suprafísico que se aproxima da minha sensibilidade psicoastral, para minha própria segurança mediúnica. Inclusive quanto a ele, Ramatiz, o próprio recomenda que é meu dever colocar absolutamente tudo o que escrevemos sob o crivo da razão e do bom senso evangélico. Remoções das comunidades rebeladas no umbral. Pergunta: como ocorrem as remoções das comunidades umbralinas resistentes ao Evangelho de Jesus? Pai velho,
Meu filho, os espíritos que ocupam as regiões umbralinas estão sendo chamados pelas trombetas de Ogum para o ajustamento nas lutas cotidianas, quando terão de romper o ciclo de fuga em que se encontram. Irão desenvolver os atributos divinos existentes em sua intimidade espiritual em localidades do cosmo eletivas ao seu atual estado evolutivo. Não é mais possível continuarem em seus redutos, fugindo às leis de reencarnação. Mesmo que os encarnados